Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo de número 5. Assim está escrito: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de teu pai, Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre coisas que acontecem quando o crente ora. O texto está inserido num conjunto relacionado com a vida de Ezequias, rei, que havia adoecido, estava acamado, e Deus usa o profeta Isaías para avisá-lo de que ele preparasse ou colocasse a sua casa em ordem, porque certamente ele iria morrer. Observamos que o cuidado de Deus com aqueles que vivem em plena e constante comunhão com Ele, nada lhes acontece sem que Deus avise. Este é o cuidado de Deus, é o comprometimento de Deus pela fidelidade do seu povo. Quantas pessoas adoecem e morrem e não recebem aviso nenhum. Mas aqui estava Ezequias. E o Senhor Deus viu a enfermidade dele e ordenou a Isaías que fosse lá. Deus conhecia a Ezequias. Ezequias era conhecido diante de Deus. E o que foi que tornou Ezequias conhecido de Deus? Foi a maneira como ele viveu até este momento em que nós observamos. Nesta situação, ele era alguém que, embora governando aquele povo, ele não colocou a posição de governante como algo para lhe envaidecer, lhe orgulhar e esquecer das pessoas e principalmente de Deus, que o tinha colocado ali. Então, em Ezequias nós encontramos estas qualidades, porque existem pessoas que quando chegam em determinadas posições, eles dão as costas para o próprio Deus que o colocou naquele lugar. E às vezes julgam-se autossuficientes porque chegaram num patamar que certamente havia a expectativa, e quando chegam, dão as costas para tudo e para todos e se acham como que o soberano. E aí, então, a palavra de Deus diz que o orgulho, ele precede a queda. Então, a pessoa, sem que menos espere, ele está sendo destronado da sua posição, ele está tendo uma queda marcante na vida, porque deu as costas para o próprio Deus. Mas aqui nós observamos esta diferença na vida de Ezequias. Era alguém que no que fazia o que era reto diante do Senhor. E por que ele fazia o que era reto diante do Senhor? Certamente pela vida que ele tinha de comunhão com Deus, e o elemento da comunhão na vida de Ezequias com Deus era através da sua oração. E ele não somente orava, mas como também ele derramava lágrimas no momento da oração. Essas lágrimas que Ezequias derramou aqui quando da sua enfermidade, não foi uma coisa assim que aconteceu, não. Aquilo ali já era a vida dele quando se posicionava diante de Deus, era nesses termos. E então, mediante a oração, mediante a contrição, mediante o temor
que ele demonstrava diante de Deus e a disponibilidade para sempre obedecê-lo e fazer o seu querer, certamente isto o tornou conhecido diante de Deus. E, portanto, Deus não permitiria que acontecesse alguma coisa com Ezequias sem que antes ele tivesse de Deus uma orientação. Como aconteceu aqui, a enfermidade, e Deus utiliza do profeta Isaías e diz: vai e dize a Ezequias. Aqui ele chamou Ezequias, chefe do meu povo. Vai a Ezequias e diz a ele: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então esta foi a palavra que Isaías levou para Ezequias, da parte de Deus. Assim diz o Senhor, Ezequias: ordena a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque certamente você vai morrer e não vai viver. Mas Deus manda que você ordene a tua casa. E quando nós observamos isto, e ele recebe esta mensagem, ele é tomado de um profundo temor. E este temor o leva na confiança, na intimidade que ele tinha com Deus, no relacionamento que ele tinha com Deus. Ele não criou relacionamento quando ficou enfermo. Não, agora que eu estou doente, eu vou me voltar para Deus para ver se ele me ajuda. Não, isto era algo que vinha da vida dele. Ele recebeu a mensagem, ele não questionou, ele não reprovou. Como muitas pessoas dizem quando recebem determinadas coisas, ele diz: eu reprovo em nome de Jesus, eu rejeito. Não. Ele ouviu, não disse nada ao profeta, mas ele, ao ouvir aquela mensagem, aquela advertência para a sua vida, ele disse: eu preciso falar com Deus. E o que ele fez? Diz a palavra: ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E o que ele colocou diante de Deus naquela hora? Ele disse assim: Senhor, ser servido de te lembrar que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Senhor, a maneira como eu andei diante de ti é esta. E o Senhor conhece, o Senhor sabe. E chorou Ezequias muitíssimo. Foi esta a oração dele. Ele trouxe a lembrança de Deus. Ele tinha condição para dizer isso, porque ele viveu desta maneira como ele realmente falou. Não era uma coisa somente para querer persuadir a Deus, não. Era o que ele fazia. Ele disse: lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Tudo quanto o Senhor me mostrou que deveria ser feito, eu fiz aquilo que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Quando ele fez esta oração e derramou aquelas lágrimas, Isaías não tinha saído ainda, não estava muito longe. O Senhor manda que ele volte novamente e vá dizer outra palavra a Ezequias, diferente daquela primeira. Como Isaías deveria ter recebido esta segunda mensagem? Se a primeira foi: ordena a tua casa porque morrerás. Mas a segunda, Deus disse que Isaías fosse lá e dissesse a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi. Primeira mensagem, Isaías disse a mesma coisa: assim diz o Senhor. E agora ele diz: assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi. O que Deus mandou Isaías dizer para Ezequias? Disse: ouvi a tua oração. Ouvi a tua
oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Veja a importância de uma oração. Mas não é simplesmente uma oração desconexa. É uma oração aliada com uma vida de oração. Uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de quem anda diante de Deus em verdade, com o coração perfeito e obedece à vontade do Senhor. Então, esta oração chegou diante de Deus. Como chegam todas aquelas orações que são feitas neste mesmo teor, com este mesmo peso da oração de Ezequias diante do Senhor. Ele podia dizer aquilo, porque aquilo era a prática da vida dele. Ele não era um faz de conta. Ele era o que diz ser. E aquilo tocou o coração de Deus, e Deus disse: volta lá, Elias. Volta lá, Elias. Volta com pressa, Elias. A oração dele me tocou. Volta agora. Elias não. Isaías, volta agora, Isaías. E diz a ele: eu ouvi a tua oração, Ezequias. Eu vi as tuas lágrimas, Ezequias. E eu tomei a decisão. Eu te sararei. No terceiro dia, você subirá à casa do Senhor. Não sabemos quanto tempo ele estava enfermo, mas o Senhor disse que dentro de 3 dias, ele voltaria à sua atividade. Ele voltaria a subir à casa do Senhor. Resultado de que Deus ouviu a oração e viu as lágrimas. Então, por aí nós entendemos o porquê do valor da oração e que a palavra de Deus, existem muitos textos distribuídos nela falando a respeito de oração. Orar, falar com Deus, apresentar-se diante dele. O caminho que Deus abriu, por meio do qual nós temos acesso a ele para falar com ele. E à medida em que vamos falando, Deus está vendo, Deus está ouvindo. Deus inclina os ouvidos para ouvir a oração. Deus move o seu olhar para ver o seu povo. E ele responde, e ele age de maneira gloriosa. É um Deus que surpreende. É um Deus que surpreende. É um Deus que não está fixado naquilo que muitas vezes as pessoas dizem: não, se é pedra, tem que ser pedra. Não, mas se Deus vê a atitude condizente no coração da pessoa, Deus vê arrependimento e Deus também pode trazer uma bênção para aquela pessoa. Ele reverteu a morte que estava preparada para Ezequias, para o restabelecimento da saúde dele e voltar às suas atividades. Isto por conta de uma oração que ele fez diante do Senhor. Então, o que acontece quando oramos? Bem, em primeiro lugar, quando oramos, Deus ouve a oração. A palavra de Deus diz que o ouvido do Senhor não está agravado para que não possa ouvir. Porém, e por que algumas orações não têm respostas? Neste mesmo versículo está escrito: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Então observe, Deus está pronto para ouvir. Agora, se nós estivermos na iniquidade, na prática da desobediência, do pecado, Deus não vai poder nos ouvir.
porque os nossos pecados impedem a nossa comunhão diante de Deus. Por isso, quando surgir algum contratempo, alguma desobediência, algum pecado, é preciso imediatamente arrepender-se e confessar, porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O salmista disse: se eu no coração atender à iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Um outro texto está escrito: aquele que tapa os seus ouvidos à lei do Senhor, ou à palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Então nós encontramos aí algumas coisas que impedem que a nossa oração obtenha resposta. Mas por outro lado, se não houver em nós esta iniquidade, essa desobediência, esta rebelião, mas houver em nós o temor de Deus, a sinceridade, a fidelidade, a lealdade, a prudência, quando nós nos prostarmos em oração diante do Senhor, certamente Ele nos ouvirá. Ele disse aqui para Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Para o povo de Israel, quando estava escravizado no Egito, Deus disse: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor, portanto, desci para livrá-los. Então, olha o que Deus faz quando o povo clama diante de Deus, quando a oração sobe diante dos ouvidos de Deus. Ele vê, ele ouve e ele age. Ele se movimenta em favor daquele povo que está em necessidade. Ele livrou o povo de Israel do jugo da servidão. Ele restaurou a vida de Ezequias, acrescentando alguns anos de vida para ele, e tantos outros ele ouviu. Ele ouviu a oração de Jonas, quando ele estava no ventre daquele grande peixe, que ele disse que estava no fundo do abismo, e de lá ele clamou a Deus, e Deus ouviu a oração dele. Então observa o valor, a importância que tem a oração na nossa vida. Quando Cornélio estava fazendo o seu trabalho, Deus veio para ele e disse: Cornélio, tenho visto a tua oração e as tuas esmolas. A tua oração e as tuas esmolas estão em memória diante de mim. E em resposta à oração de Cornélio, Deus mandou que ele chamasse a Pedro, e Pedro viesse para dizer a ele palavras de salvação. Quando Pedro veio e falou palavras de salvação, eles foram revestidos do poder do Espírito Santo e glorificavam a Deus e tiveram esta importante oportunidade de serem salvos, porque Deus ouviu a oração de Cornélio. Ele era um centurião romano, mas orou e Deus ouviu. A palavra de Deus diz que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente, a esse ele ouve. Então observe que coisa interessante. E Deus avalia a oração. Jesus ensinou que 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, quando foi se postar em oração diante do Senhor, ele dizia que o que ele fazia, ele jejuava, ele dava o dízimo, ele não era roubador como os demais, nem como aquele publicano. Mas o resultado é que ele voltou sem ser ouvido. A oração dele não obteve resposta.
não estava carregada de sinceridade, de humildade, de temor, de reverência diante de Deus. Por outro lado, o publicano nem conseguia levantar os olhos, mas ele dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E diz o resultado que ele desceu justificado. O Senhor Deus o ouviu. Por quê? Ele reconheceu a condição dele. Ele não escondeu nada. Ele disse: sê propício a mim, pecador. Deus o justificou. Por que justificou? Porque ouviu a oração daquele publicano. E aqui ele ouviu a oração de Ezequias. Então, o que acontece quando oramos? Quando oramos, Deus ouve. Quando oramos, Deus vê. Quando oramos, Deus responde. Deus fala. Deus se movimenta. Deus realiza. E a palavra de Deus diz que há momentos em que Deus se levanta do trono em resposta a uma oração dos seus filhos aqui na terra. Quantos que oraram e obtiveram a resposta de Deus sobre a sua vida? Nós observamos, se olharmos dentro da Escritura, os lugares e as pessoas que oraram. Por exemplo, Moisés, quando fez aquela oração, que o povo tinha se rebelado, Deus disse que ia destruir aquele povo. E Moisés orou ao Senhor. E por conta daquela oração de Moisés, Deus salvou aquela nação. Resposta de oração. Quando Ana foi lá ao templo, estava em oração, foi ignorada pelo sacerdote, considerando-a uma mulher embriagada, mas ela estava falando da angústia da alma dela. E aquela oração de Ana obteve a resposta de Deus. Deus deu a ela um filho que ela tanto pediu, e aquele filho ela entregou a Deus, e ele veio no tempo certo para cumprir a vontade de Deus e se tornar, por Deus, sacerdote, juiz e profeta. Samuel veio como resposta à oração de sua mãe, Ana. Salomão, quando investido da autoridade para reinar, ele foi orar a Deus para pedir sabedoria. E ele recebeu de Deus sabedoria e usou-a para governar aquele povo e expandir aquele reinado. Resposta de oração. Quando Josué estava numa batalha e a noite estava chegando, a batalha não tinha ainda terminado, ele orou ao Senhor e determinou que sol e lua se detivessem nos seus lugares. E por quase um dia, eles se detiveram no lugar, enquanto Josué guerreava, até conquistar a vitória. O que foi isto? Resposta de oração. Deus ouviu a oração de Josué. Quando Elias se apresentou diante de Acabe, o povo estava confuso, o povo estava cocheando entre dois pensamentos, e ele chamou Acabe para orar, e o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Os profetas mentirosos não conseguiram nada, clamaram e não tiveram resposta, porque não eram sinceros, não eram verdadeiros. Elias posiciona-se diante do Senhor e ora. E o Senhor responde com fogo. E aquele povo, então, se volta totalmente para Deus, em resposta à oração de um homem de Deus. Jonas, nós já falamos que ele orou no ventre do peixe. Deus ouviu lá do fundo do abismo e o trouxe e o levou para Nínive, e ele foi conservado em vida. Numa outra situação,
qualquer um que fosse levado para dentro do ventre de um peixe, certamente morreria. Mas Jonas foi conservado em vida. E ainda, na sua oração, Deus lhe respondeu. E o levou para o lugar que ele deveria ter ido inicialmente. Aqueles 3 jovens hebreus, quando foram procurados por Nabucodonosor e os seus representantes para se curvar diante daquela estátua, eles permaneceram de pé e orando ao Senhor, e certamente Deus os livrou da fornalha de fogo ardente. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, certamente ele estava em oração diante do Senhor. Deus fechou a boca dos leões e não permitiu que lhe fizesse nenhum mal. Quando nós observamos que Pedro esteve lá na casa de Dorcas, primeiro ele passou na casa de Enéas e disse a Enéas: Enéas, Jesus te dá saúde. Ele ficou curado. O povo vizinho veio procurar Pedro porque Dorcas tinha morrido. Ele foi lá, orou por ela e Deus restaurou a vida de Dorcas. Então, observe quão importante é a oração. Mas a oração não deve ser algo esporádico, deve ser algo contínuo na vida das pessoas. Isto provando que Deus ouve a oração do seu povo. A oração do povo de Deus não ficará sem resposta, exceto se houver algum impedimento neste povo. Conforme já dissemos, a desobediência, o pecado, a rebeldia e o orgulho, a insensatez, estas coisas impedem a resposta. Mas se tiver a semelhança de Ezequias, andando em verdade diante do Senhor e com o coração perfeito e obedecendo às orientações de Deus, certamente, quando abrir a boca para orar, o Senhor vai inclinar os ouvidos e vai voltar os olhos dele para a sua oração e vai dizer algo para a sua vida. E que pode ser semelhante ao que ele disse a Ezequias, quando já estava enxergando o fim da vida, o beco sem saída, porque dali ele não sairia, mas em resposta da oração, Deus disse: eu te curarei. Que oração poderosa! Há poder na oração. Oração manifesta o poder de Deus. Oração traz a resposta de Deus. Pedro foi liberto daquela prisão que estava pronto para morrer por conta da oração da igreja. A igreja fazia contínua oração. Deus ouviu a oração da igreja. Mandou um anjo na prisão, ele livrou a Pedro. Que coisa importante. Não podemos perder de vista o valor da oração. A oração toca o coração de Deus. A oração nos coloca em condições de falar com Deus, de ser ouvido por Deus, de ser atendido por Deus e de ser conhecido por Ele. Você é conhecido no céu diante de Deus? O seu nome é conhecido para com Deus? Quando você se prostra, ele diz: ali está meu servo, ali está minha serva, fulano de tal. Vou inclinar o meu ouvido, porque este eu preciso ouvir. Ser conhecido no céu é o resultado de uma vida contínua, constante e diária de oração na presença do Senhor. Então, quando oramos, coisas gloriosas acontecem, respostas maravilhosas. O impossível torna-se possível. O enfermo é curado. O triste se alegra.
O duvidoso recebe convicção. O fraco, o desanimado é encorajado. O fraco é fortalecido. O caído, quando ele ora com arrependimento, Deus o levanta. O anima, o encoraja e o renova com o seu poder maravilhoso. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Glória a Deus, glória a Deus. Este Deus é o mesmo, ele não mudou, ele continua. Aleluia, ouvindo o clamor do seu povo. Ele continua vendo as lágrimas dos seus filhos. Ele ouve o gemido, ele ouve o clamor, ele ouve tudo a nosso respeito. Quando somos conhecidos diante de Deus, não é pelo muito falar, mas é a maneira que se vive diante do Senhor. A oração, rapidamente, ela chega aos ouvidos de Deus e a resposta de Deus vem para encorajar, fortalecer, animar e abençoar a cada um. Então, o que acontece quando oramos? Acontece a resposta de Deus. Deus responde de 3 maneiras importantes. Ele ouve, ele vê e ele fala. Isto é importante. A resposta de Deus pode ser sim, não e espere. Mas ele vai responder com certeza. Ouvindo, vendo e falando, como ele fez com Ezequias. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas e disse: eis que eu te curarei. Ezequias precisava da cura. Por isso o Senhor disse: eu te curarei. A nossa oração ele pode dizer: e te responderei. Como ele disse a Jeremias, para avisar aquele povo, dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oração necessária, oração sincera, honesta, pura e leal diante do Senhor. Atrai os ouvidos, os olhares e a boca de Deus. E algo de glorioso acontece na nossa vida que nos marcará para sempre de uma experiência maravilhosa com Deus por meio da oração. Olha a experiência que Ezequias teve com Deus. Eu e você podemos ter experiências semelhantes às que Ezequias e tantos outros tiveram. Se tão somente entrarmos por este caminho da oração sincera, leal e fiel diante do Senhor. Ele continuará respondendo à oração do seu povo. Grave isto na tábua do teu coração e desfrute respostas, livramentos e vitórias de Deus para a tua vida. Que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.